Está em nossas mãos, aqui no Senado, o senador Amorim, que está assumindo os trabalhos. Está aqui no Senado a nossa responsabilidade de votar a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos. Na Câmara, esta PEC 241, e que agora no Senado recebe o número 55, é uma matéria que justamente nesse momento está em audiência pública, desde metade da manhã de hoje, em andamento, numa reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. Para alguns, senhor presidente, se trata da PEC do fim do mundo. Para outros, é aquela que salvará o Brasil. As dúvidas são muitas, mas dada a tormenta que enfrentamos, sob o ponto de vista econômico do país, devemos oferecer uma resposta com urgência para a sociedade. Não é demais lembrar que estamos atravessando a pior crise econômica da história do Brasil. E particularmente decorrência da era Dilma, que traça como escolhas erradas que nos lançaram na tempestade econômica mais terrível que esse país já viveu. Antes de alguém acusar a economista de ser neoliberal ou algo que valha, ela foi a tradutora do francês Thomas Piketty para o português. É uma economista moderna e estou me referindo a Mônica de Bolle. Não há nenhum exagero retórico quando afirmamos que é a pior crise. Nunca desde os fatídicos anos de 1930 e 1931, que após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tivemos que atravessar 2 anos seguidos de decréscimo do PIB. Nunca, repito, mas houve uma novidade em relação à década de 1930. Aquele colapso se deveu à maior crise sistêmica da economia mundial. Agora não. Não há uma crise econômica em andamento no mundo. Houve, é verdade, a crise de mercado do subprime em 2008, mas de maneira incomum, enquanto o mundo se recuperava e crescia. Estados Unidos, Europa, China, Índia, América Latina, o Brasil se afundava nesta crise inigualável. Como isto se explicaria? A resposta é óbvia e que salta aos olhos, que os governos do Partido dos Trabalhadores, Lula e Dilma, foram marcados por um misto de conivência com a corrupção, incompetência e visão ideológica de mundo equivocada e ultrapassada. A economista Mônica de Bolle, que já referiu, acabou de lançar o livro Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da era Dilma, com as suas escolhas erradas e que nos lançaram nesta tempestade econômica mais terrível. Antes de alguém acusar a economista de ser neoliberal, ela foi a tradutora do francês Thomas Piketty para o português. É uma economista moderna e analista certeira dos males que nos afligem. Pois bem, os governos petistas e principalmente Dilma foram os responsáveis, é bom frisar, pelo naufrágio do Brasil. E o povo não é bobo e sabe disso. Apoiou o impeachment e puniu o partido nas urnas. Nas 93 maiores cidades brasileiras, e é bom que esse número fique bem marcado, nas 93 maiores cidades brasileiras, capitais e as grandes cidades que têm segundo turno, o PT elegeu apenas um único prefeito. Isto é sintomático. O povo, repito, não é bobo, sabe muito bem quem é o responsável por ter afundado o país. E por isso estamos, insisto, em uma situação tão crítica. O país está na UTI, respirando por aparelhos. A taxa de desemprego, segundo dados do IBGE, é de 11,8%.
em setembro deste ano. Do mesmo modo, a renda média do brasileiro caiu para níveis semelhantes aos de 2011. Ou seja, o governo Dilma deixou o brasileiro mais pobre, além de ter concentrado renda. Como se não bastasse, os índices de poupança e investimentos estão em queda. Nem a iniciativa privada, nem o governo tem condições de investimento. Além disso, a crise respingou para os estados e prefeitos, que estão reunidos hoje em Brasília, apresentando as suas agruras. Várias unidades da federação estão em situação que poderia ser definida, sem exagero, como de pré-falimentar. Então, senhor presidente, quis relembrar essas informações porque é preciso deixar bem evidente, bem clara a situação que enfrentamos. Estamos na UTI em razão de políticas equivocadas. Poderia ter sido diferente. A Folha de São Paulo, no dia 10 de maio de 2005, é importante observar esse detalhe. No jornal conceituadíssimo Folha de São Paulo, no dia 10 de maio de 2005, trazia uma matéria intitulada Palocci quer aperto fiscal. Repito o que dizia a Folha em 10 de maio de 2005. Palocci quer aperto fiscal de longo prazo. Aqui tomo a liberdade de reproduzir um trecho da matéria daquele jornal. Dia 10 de maio de 2005, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, defendeu ontem no Rio de Janeiro que o Congresso Nacional defina limites de gastos e de receita do setor público para os próximos 10 anos. É tudo parecido com agora. Na prática, isso significa o estabelecimento para os futuros governos da economia que a administração deverá fazer para os pagamentos de furos da dívida pública, o chamado superávit primário. Na opinião de Palocci, a definição dessas metas por uma década emitiria ao mercado o sinal de que o país como um todo está comprometido com o ajuste fiscal e o esforço da redução do tamanho da dívida pública em relação ao PIB, que hoje está em 51%. A consequência da maior confiança seria a redução dos juros que o país paga para captar dinheiro no mercado externo, expressando no risco Brasil e que as pessoas físicas e empresas desembolsaram para se endividar dentro do país. O Senado e a Câmara dos Deputados têm de buscar mecanismos que indiquem ao longo prazo que o Brasil vai perseguir equilíbrio fiscal consistente. Disse também Palocci. Disse, segundo a reportagem, naquele dia de maio de 2005, depois de participar do 17º Fórum Nacional do Rio de Janeiro. O objetivo, acrescentou, é buscar a redução sustentada do gasto público. E continuando com a palavra do ex-ministro de Lula, Palocci. Segundo Palocci, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, enviada pelo governo ao Congresso, já fixa a meta de gastos e receitas, mas a sua vigência no tempo é limitada. O ministro quer que o compromisso com a austeridade fiscal transcenda até mesmo um eventual segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acabaria em 2011 e que permaneceria até 2015. Essa tem de ser uma meta do país como um todo e não apenas de um governo, destacou o ministro Palocci. Relembro essas frases do ex-ministro pela semelhança com relação à crise de então com a crise de agora. O ministro Palocci não caiu por suas virtudes públicas, mas por causa de seus vícios privados. Em seu lugar, a senhora Dilma Rousseff se tornou a grande protagonista do governo Lula e apontou os rumos para outra direção. Gastos públicos, intervenção estatal e empréstimos para grandes grupos, como os falimentares Grupo X, de Eike Batista, ou da Telefônica Oi,
desonerações em larga escala, que custaram bilhões aos cofres públicos, concessões atrapalhadas de aeroportos e rodovias, empréstimos secretos para os governos amigos no exterior, omissões nas más gestões das estatais e por aí afora. Sabemos, pois, o que não deu certo. Está aí o posto para todos nós. Parece evidente que a solução não é repetir o que já foi feito. Economistas aliados ao Partido dos Trabalhadores afirmam em audiência no Senado que os problemas são outros. O senhor Júlio Miragaia defendeu que, abre aspas, as efetivas razões que são os gastos com juros da dívida pública, responsáveis por 80% do déficit nominal, as excessivas renúncias fiscais, o baixo combate à sonegação e a frustração da Receita, fecha aspas. Enquanto que a senhora Esther Dweck, que falou Esther Dweck defendeu que a redução no resultado primário pode ser explicada mais pela queda da arrecadação do que pelo aumento da despesa. Parece que estão a tratar dentro de um outro país. Não é crível que se escute isso. Queda de receita foi culpa direta das renúncias fiscais feitas aos montes pelo governo Dilma. Da mesma maneira, o Partido dos Trabalhadores ficou 13 anos no poder e não acrescentou propostas sérias para a reforma tributária, seja para unificar o ICMS, seja para reformar o PIS/COFINS, seja para tornar o sistema tributário mais racional e eficaz. Então, senhor presidente, a PEC 55 é dolorosa, sim, é muito dolorosa, não se ignora, mas, lamentavelmente, é necessária. O colunista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, afirmou em sua coluna do dia 4 que novembro, agora recentemente assinalou, disse ele: de minha parte, penso que a criação de um teto de gastos para o governo é necessária. Ainda não inventaram mágica que permita ao Estado gastar indefinidamente mais do que arrecada. Concordamos com ele. Imaginar que é possível é fazer diferente, é ignorância ou má fé. A PEC 55 cria um novo regime fiscal, porque estabelece uma redução gradual e contínua das despesas do governo nos próximos 20 anos, com o objetivo de equilibrar as contas públicas. Para tanto, a partir de 2017, as despesas primárias da União ficam limitadas ao gasto do ano anterior, corrigidos pela inflação. A duração é de 20 anos, mas depois de 10 anos poderá ser apresentado um projeto de lei complementar para que um novo critério de correção de despesa seja observado. Além disso, os limites são fixados individualmente para cada um dos poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público da União e Defensoria Pública da União. O governo argumenta que a PEC 55 é necessária para a retomada do crescimento econômico, porque aumentar-se-á a confiança no equilíbrio fiscal de longo prazo e que levará ao longo prazo o aumento de emprego e renda, queda de juros e retomada do investimento privado externo e interno. Nem tudo são flores, evidentemente. Há preocupações em relação aos gastos com a saúde e a educação. Em relação à saúde, é preciso lembrar que em 2015 foi promulgada a Emenda Constitucional número 87, a Emenda Constitucional número 86, que estabeleceu uma nova regra orçamentária para a saúde, de modo que ao final de 5 anos o dinheiro destinado à saúde passasse a ser 15% da receita corrente. E já estou me encaminhando ao final, senhor presidente. O que deveria ocorrer, pois, em 2020. A PEC 55, ao tramitar na Câmara dos Deputados, foi modificada para que o dinheiro destinado à saúde correspondesse em 2017 a 15% da receita corrente líquida e daí para adiante o valor do exercício anterior corrigido pela inflação.
Segundo especialistas da área de saúde, a mudança é positiva, pois antecipará para 2017 o atingimento da meta de aplicação mínima de 15% da receita corrente líquida para a saúde, o que antes ocorreria apenas no ano de 2020. Importante observar que a PEC não afeta em nada o que os outros entes federados, estados e Distrito Federal e municípios investem em saúde. Em relação à educação, há 2 pontos a serem destacados. Em primeiro lugar, ainda que seja aprovada a PEC 55 de 2016, a União continuará obrigada a aplicar, no mínimo, o correspondente a 10% do total de recursos aplicados pelos estados e Distrito Federal nos respectivos fundos, nos termos do inciso 7º do artigo 60 da ADCT. Os investimentos feitos por meio do fundo estariam, assim, minimamente preservados. Em segundo lugar, a PEC estabelece um piso para a educação. Isso é fácil de ver. A partir de 2018, os gastos com o setor serão reajustados pela inflação. E o Brasil, é bom dizer, não gasta pouco com a inflação. Hoje, o país investe 5,85% do PIB em educação, enquanto a média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que congrega os países mais ricos do mundo, é de 5,27% do PIB. Muitos criticam em relação aos gastos com juros, mas esse é um debate delicado porque a taxa de juros está diretamente relacionada com a inflação. Muitos criticam os juros altos no Brasil, mas esse é um tema para um outro debate. Não é a PEC que vai resolvê-lo. Há muito temores por todos os lados, mas não são apresentadas alternativas. Repito, não são apresentadas alternativas pelos críticos. Qual é a alternativa proposta? Não há. Tivemos 13 anos de governos petistas e nada foi feito, a não ser, é claro, colocar o país no atoleiro. Ela não seria necessária se há alguns anos as medidas de contenção dos gastos tivessem sido tomadas, o que não aconteceu. Em economia, é óbvio, não existe saída fácil. Assim, parece-nos que as alternativas à PEC são o aumento da carga tributária, redução brutal de despesa no curto prazo, calote ou então recorrer à inflação. Essa última alternativa, todos sabemos, já foi experimentada pelo país em décadas passadas, sendo que na virada da década de 1980 para 90, o custo foi pago pelos mais pobres, que não podiam se proteger por meio de investimentos indexados. Além disso, a inflação desorganiza a economia. E, mais uma vez, o custo mais alto é pago pelos pobres. Nenhuma dessas alternativas parece ser adequada. Todas trazem problemas muito maiores do que aqueles que temos hoje. Enfim, e em conclusão, senhor presidente, a PEC 55 não é a PEC dos sonhos, longe disso, mas é aquela necessária e inevitável para o momento. A situação é crítica, mas ainda há esperança, que seja um ponto de partida, que se possa, então, colocar a casa em ordem e dar início a um novo ciclo de crescimento com emprego e renda. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, desses trabalhos.